Vamos começar a nossa aula de história sobre a Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas regiões. A terra fértil fez com que alguns desses povos aí se estabelecessem. Do convívio entre muitas dessas culturas, floresceram as sociedades mesopotâmicas. Os povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, amorritas, antigos babilônios, os assírios, os elamitas e os caldeus, ou novos babilônios. Como raramente esses estados atingiam grandes dimensões territoriais, concluiu-se que, apesar da identificação econômico-social e cultural entre essas civilizações, nunca houve um estado mesopotâmico, mas estados mesopotâmicos. Então vamos colocar Mesopotâmia, que já sabemos que é terra entre rios. Vamos começar com Sumérios e Acádios, antes de 2000 antes de Cristo. Sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia, né? A região foi ocupada 5000 a.C. pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como quem sabe da história se lembra de Uruk e Lagash. As cidades foram erguidas sobre colinas e fortificadas para que pudessem ser defendidas de invasão de outros povos que buscavam um melhor lugar para viver. Desde o quarto milênio a.C., realizavam obras de irrigação, utilizavam técnicas de metalurgia do bronze e uma escrita cuneiforme. Portanto, tinham obras de irrigação para uma melhor agricultura. Além da irrigação para a melhor agricultura, metalurgia do bronze, e escrita cuneiforme, em forma de cunha, né? Escrita cuneiforme. Sua organização social influenciou muito os povos que o sucederam na região. Após um período de domínio por reis elamitas, que viviam no sudoeste do atual Irã, sumerianos voltaram a gozar de independência. Grupo de nômades do deserto da Síria começaram a penetrar nos territórios ao norte sumeriano. Conhecidos como acadianos, dominaram a cidade-estado de Suméria por volta de 2550 a.C. 2550 a.C., o domínio dos acádios.
dizer, além de estudar, né, a gente estudar, ler e escrever também faz parte do processo da aprendizagem. Então vamos, Amoritas. Os Amoritas do ano 2000 a 1750 a.C. No início do segundo milênio a.C., a região da Mesopotâmia constituiu-se em grande e unificado império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada na margem do rio Eufrates. Portanto, a Babilônia era o principal centro nas margens do rio Eufrates. Portanto, a cidade que vivia à margens do rio Eufrates. O soberano que mais se destacou foi Hammurabi, elaborando leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, que tinha como base um código sumeriano, Namur. O Código de Hammurabi apresenta uma série de penas para delitos domésticos, comerciais, ligados à propriedade, à herança, à escravidão e falsas acusações, sempre baseado na lei de Talião. Portanto, vamos colocar Hammurabi, o seu código, né, de Hammurabi, e finalmente a lei de Talião. Alguém pode perguntar onde surgiu a lei de Talião? Lá na Mesopotâmia, no período dos Amoritas. Portanto, lei de Talião. Onde dizia olho por olho, dente por dente. Após a sua morte, a Mesopotâmia foi abalada por sucessivas invasões até a chegada dos assírios. Então vamos colocar aqui os assírios. Assírios de 1300 a 612 a.C. Os assírios. De origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Portanto, semitas do rio Tigre, né? Semitas do rio Tigre. Realizaram diversas conquistas e expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive. Portanto, Nínive, aquela cidade citada na Bíblia. Portanto, quem lê a Bíblia tem um acesso paralelo à história. O exército assírio era um dos mais notáveis da antiguidade, fato que proporcionou aos assírios o poder de conquistar diversos territórios. A cada território o exército aumentava ainda mais por causa do alistamento obrigatório que esses implementaram. Alguns historiadores acreditam que os assírios pudessem colocar até 100 mil soldados em campo. Portanto,
100.000 soldados. Mesmo com o exército, o Império não conseguiu sustentar em grande parte, pelo fato de que a maioria da população do Império não gostava do regime a qual estava submetido. Certa vez, os assírios iriam destruir completamente o povoado para extrair suas riquezas e exterminar aquele povo. Sabendo disso, o chefe daquele povoado teve a brilhante ideia de promover um acordo entre eles. Enviou a mensagem para propor tal acordo que dizia: se o seu exército não derramar uma gota de sangue, nós entregaremos nossas riquezas. Os assírios concordaram em não derramar uma gota de sangue, como havia prometido, porém se apossaram de toda a riqueza e enterraram todos completamente vivos. Quer dizer, cumpriram sem derramar sangue, mas não pouparam as vidas. E na verdade era uma lei da antiguidade, nas batalhas, não poupar a vida de nenhum adversário. Caldeus, 612 a 539 a.C. Povo de origem semita que se estabeleceu na Mesopotâmia no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios e pela organização do novo Império Babilônico. Portanto, os caldeus derrotaram os assírios. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Portanto, Nabucodonosor, outro nome que é encontrado na Bíblia. Foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Governou por quase 60 anos e sua morte, os persas, no final, os persas dominaram. Quer dizer, vamos terminando essa parte da história no ano 539 a.C., exatamente com o domínio dos persas. Como era, né? Como era a economia e a sociedade da Mesopotâmia. Então, economia, sociedade mesopotâmica. Exatamente aqui vamos continuar detalhes da história envolvendo a Mesopotâmia. Lembrando que o tema da Mesopotâmia, ele vai adentrando nessas aulas. Em linhas gerais, pode-se dizer que a forma de produção predominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade coletiva das terras administradas pelos templos e palácios. Os indivíduos só usufruíam da terra enquanto membros dessa comunidade. Acreditava-se que quase todos os meios de produção estavam sob o controle de déspotas, personificação do Estado e dos templos. O templo era o centro que recebia toda a produção, distribuindo de acordo com a necessidade.
além de proprietário de boa parte das terras e os que se denominavam cidade-templo. Portanto, quem governava eram os déspotas. Entre os sumerianos havia escravidão, porém o número de escravos era relativamente pequeno, em contraste com as cheias regulares e benéficas do Nilo. O fluxo das águas dos rios Tigre e Eufrates, ao subir leste pelo monte Tauro, é irregular e imprevisível, produzindo condições de seca em um ano, inundações violentas, destrutivas em outro. Portanto, na região da Mesopotâmia tinha essas coisas. Para manter algum tipo de controle, fazia-se necessário a construção de açudes e canais, além de complexa organização. Portanto, havia a necessidade de construção de açudes, Açudes, porque o rio era descontrolado. A construção dessa estrutura também era dirigida pelo Estado. O controle dos rios exigia uma numerosa mão de obra que o governo recrutava, organizava e controlava. As principais atividades econômicas eram a agricultura, está citando a agricultura na Mesopotâmia. Em base da economia, a economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Cultivava trigo, cevada, linho, gergelim, sésamo, de onde extraía o azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. Os instrumentos de trabalho eram rudimentares, em geral de pedra, madeira e barro. O bronze foi introduzido na segunda metade do terceiro milênio a.C., porém a verdadeira revolução ocorreu com a utilização já no final do segundo milênio antes da era cristã. Usava o arado, semeador, a grade e o carro de roda. Além da agricultura, vamos ter a criação de animais. Criação de animais. A criação de carneiros, burros, bois, gansos e patos era bastante desenvolvida. Um pouco mais amplo, vamos colocar sobre o comércio. Os comerciantes eram funcionários a serviço do templo e do palácio. Apesar disso, podiam fazer negócio por conta própria. A situação geográfica e a pobreza das matérias-primas favoreceram o empreendimento mercantis. As caravanas de mercadores iam vender seus produtos e buscar o marfim da Índia, a madeira do Líbano, o cobre do Chipre e o estanho de Cáucaso. Exportavam tecido de linho, lã e tapetes, além de pedras preciosas e perfumes. As transações comerciais eram feitas na base de troca, criando o padrão de troca inicialmente representado pela cevada e depois pelos metais que circulavam suas mais diversas formas, sem jamais atingir, no entanto, a forma da moeda. A existência de um comércio muito intenso deu origem a uma organização econômica sólida que realizava operações como empréstimo a juros, corretagem, sociedades em negócios. Usavam recibos, escrituras e cartas de crédito. O comércio foi uma figura importante na sociedade mesopotâmica, e o fortalecimento do grupo mercantil provocou mudanças que acabaram por influenciar na desagregação da forma de produção templário-palaciana, dominante na Mesopotâmia. As principais ciências, vamos estar citando aqui. Lembrando que
No comércio já foi introduzido os recibos, né? Recibos e cartas de crédito. Isso já na Mesopotâmia. Portanto, o crédito já é uma coisa bem antiga. Agora nós vamos para a parte que muita gente que estudou história conhece, a parte da ciência na Mesopotâmia. Muito importante. A astronomia. A astronomia. Astronomia. Entre os babilônicos, foi a principal ciência. Notáveis eram os conhecimentos do sacerdote no campo da astronomia, muito ligado mesmo, subordinado à astrologia. As torres do templo serviam de observatório astronômico. Conhecia a diferença entre os planetas e as estrelas, e sabiam prever eclipses lunares e solares. Dividiram o ano em meses, os meses em semanas, a semana em 7 dias, os dias em 12 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Os elementos da astronomia elaborada pelo mesopotâmico serviram de base à astronomia dos gregos, dos árabes, deram origem à astronomia dos europeus. Portanto, divisão do ano, dos meses, dos dias e das horas. Portanto, já tinham um perfeito controle sobre o tempo. Matemática entre os caldeus. A matemática. Entre os caldeus alcançou grande progresso. A necessidade do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagesimal, baseado no número 60. Eles conheciam o resultado das multiplicações, divisões, raiz quadrada e raiz cúbica, e equações de segundo grau. Os matemáticos indicavam os passos a serem seguidos nessa operação, através da multiplicação de exemplos. Jamais divulgaram as formas dessas operações, o que tornaria as repetições dos exemplos desnecessárias. Também dividiram o círculo em 360 graus. Elaboraram tábuas correspondentes às tábuas dos logaritmos atuais. Inventaram medidas de comprimento, superfície e capacidade do peso. Portanto, a matemática era muito desenvolvida na Mesopotâmia, principalmente pelos caldeus. Portanto, agora a medicina. A medicina. Os progressos da medicina foram grandes, tais como a catalogação das plantas medicinais, assim como o direito e a matemática. A medicina estava ligada à adivinhação. Contudo, a medicina não era profunda como a simples magia. Os médicos da Mesopotâmia, cuja profissão era bastante considerada, não acreditavam que todos os males tinham origem sobrenatural, já que utilizavam medicamentos à base de plantas e faziam tratamento cirúrgico. Geralmente o médico trabalhava junto com um exorcista para expulsar os demônios e recorria aos adivinhos para diagnosticar os males. Portanto, não acreditavam muito no sobrenatural, medicamento à base de plantas medicinais e também a cirurgia, né? Cirurgia também já era utilizada na Mesopotâmia. Vamos entrar agora na área das letras, né? Das letras, mais uma
uma área bem desenvolvida da Mesopotâmia antiga, trazendo para os dias atuais. Portanto, letras, escrita, letras e escrita. A escrita cuneiforme, grande realização sumeriana usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu ligada à necessidade de contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica na qual o objeto representado expressava uma ideia. Portanto, a escrita era cuneiforme, que representava uma ideia. Portanto, já era uma escrita diferente, onde você teria que interpretar. Literatura. Era pobre. Aqui foi encontrada a literatura a serviço do poder do Estado, da religião e dos negócios. A crônica sobre os feitos dos governantes e dos deuses. Hinos, fábulas, versos, além de anotações de comerciantes. Tudo isso encontra-se registrado em tábuas de argila, em escrito cuneiforme. Assim denomina-se porque seus caracteres têm forma de cunha. Destaca-se apenas o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, a aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era conhecer o amor da imortalidade. Vamos agora ao direito. Concluindo que realmente a civilização mesopotâmica foi realmente o início e o fim de tudo. O Código de Hammurabi, até pouco tempo, o primeiro código de leis que se tinha notícia, é uma compilação de leis sumerianas, mesclada com tradições semitas. Portanto, Código de Hammurabi o Código de Hammurabi passa a ter de leis sumerianas, né? Compilado de leis sumerianas e tradições semitas. Portanto, muito parecido com as leis de Moisés lá no começo, né? Onde mulheres que fossem pegas em adultério seriam apedrejadas. Ele apresenta uma diversidade de procedimento jurídico e determinação de penas para uma vasta gama de crimes. Contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direito da mulher, família, adultério, falsa acusação e escravidão. Suas principais características são pena ou lei de talião, isso é, olho por olho, dente por dente. O castigo do criminoso deveria ser exatamente proporcional ao crime por ele cometido. Desigualdade perante a lei, as punições variavam de acordo com a posição social da vítima e do infrator, e divisão da sociedade em classes. Portanto, importante gravar que no Código de Hammurabi eram exatamente 282 leis.
Vamos tocar agora na questão das artes. As artes na Mesopotâmia. Lembrando que foi o maior império que houve de todos os tempos. A arquitetura, a mais desenvolvida das artes, porém não era tão notável quanto a egípcia. Caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópia dos existentes no céu de tijolo. Portanto, arquitetura, escultura e pintura. Tanto a escultura quanto a pintura era fundamental, decorativa. A escultura era pobre, representada pelo baixo relevo. Destacava-se estatuária assíria, gigantesca e original. Os relevos do palácio de Assurbanipal são obra de artistas excepcionais. A pintura mural existia em função da arquitetura. Música e dança. A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônios, estava ligada à religião. O canto também tinha ligação com a magia. A dança, que é o gesto, o ato reforçado, apoia-se em magia sobre as leis da semelhança. Ela é mímica, aplica-se a todas as coisas. A dança para fazer chover, para a guerra, para a caça, para o amor, etc. A religião. Os deuses, extremamente numerosos, eram representados à imagem e à semelhança dos seres humanos. Portanto, os deuses eram extremamente numerosos, representando a imagem e semelhança dos seres humanos. Portanto, como vimos aí, a civilização mesopotâmica, civilização muito importante na história do mundo, muito importante para a história antiga. Então podemos observar que essas eram as primeiras civilizações muito avançadas, civilizações que se destacavam no mundo e na época. Eram civilizações que dominaram o mundo naquela época. Civilizações que fizeram parte da história do mundo. Por isso que essas civilizações, elas nos trouxeram o legado da história. Então, dessas civilizações antigas, muito importante tocar na história da civilização dos hebreus. Civilizações também que são contemporâneas dos mesopotâmicos. A gente vê que há uma relação muito grande entre essas civilizações. Vamos iniciar sobre os hebreus para que possamos continuar na próxima aula. Vamos começar sobre os hebreus. A origem e o significado do termo hebreu. Esse nome vem da raiz avá, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante. Isso porque os israelitas, por um tempo, realmente levaram uma vida nômade. Os hebreus tiveram história de migração, lutas, fugas e cativeiros, mas procuravam e conseguiram preservar sua cultura. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Conduzidos por Abraão, partiram de Ur e se estabeleceram na Palestina. No meio de seu território havia o Rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável para a agricultura. Eles chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C. Esse território era conhecido como Terra de Canaã. Você encontrará um registro completo sobre a vida dos hebreus na Bíblia. Lá estão registrados toda sua peregrinação, sua moral, seus costumes,
suas leis e sua história religiosa. Eles deixaram como herança o monoteísmo, a crença em um único Deus verdadeiro. Podemos dividir a história dos hebreus em 3 etapas. O governo dos